Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Laila, eu tenho 36 anos e nós somos casados. Hoje nós estamos comemorando 10 anos de namoro e estamos há 8 anos casados. Eu sou o Robson, tenho 39 anos, prestes a completar 40, né? Agora no mês de junho. E, como Laila falou, nós temos vivido alguns desafios que vamos compartilhar com a igreja hoje. Dos 8 anos de casado, 5 deles nós estamos esperando pela chegada dos nossos filhos. E não é uma espera fácil, não é uma espera com uma fé bombástica. É uma espera que tem altos e baixos, mas uma espera ativa, com muitas ações que a gente tem feito nesse tempo. Para contextualizar um pouco mais a nossa história, eu vou compartilhar os desafios com relação a diagnósticos que nós temos. Eu tenho endometriose, diagnosticada desde os meus 25 anos, já me operei, tenho tomado alguns medicamentos, hoje eu sou totalmente assintomática, mas eu tenho uma consequência da endometriose, que é a infertilidade. E a gente, em 2020, nós procuramos um especialista em fertilidade, nós fizemos um tratamento, mas mesmo sabendo dos desafios de um tratamento, porque em minha rede de apoio, a gente tem um casal que já passou por essa experiência e ele já tinha dividido um pouco da experiência deles conosco, eu não tinha ideia de que a gente poderia ficar sem nenhum embrião. E foi o que aconteceu. Em 2020, nós não ficamos com nenhum embrião. E aí o meu chão se abre, né? Porque existe uma expectativa gigantesca que a gente coloca, o emocional, a expectativa financeira também do investimento. E aí o chão se abriu, né? E eu lidei com o meu luto imediatamente. Mas o meu esposo não foi assim. Exatamente. Comigo o processo ele foi um pouco mais lento. Eu tive que passar por uma experiência que foi uma batida de carro. Eu bati com o carro na rua de casa a 30 km por hora e teve perda total, para vocês terem uma ideia. E isso foi um gatilho para dores que eu estava guardando. Então, para mim, era muito difícil compreender. A gente, enquanto homem, né, tem sempre uma dificuldade muito grande de expor emoções, de colocar para fora aquilo que, de fato, é uma dor, que é um sofrimento. E isso, para mim, foi pedagógico, né, porque eu comecei terapia, comecei a tomar algumas ações, inclusive conversar mais sobre as dores da minha esposa, mas também sobre as minhas dores, né? E o que eu aprendi nesse contexto, com essa experiência e com essa questão da batida e o luto pós a fertilização, foi que muitas vezes o processo da dor mesmo, né? Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de expor as nossas feridas, as nossas vulnerabilidades, e quando a gente expõe uma ferida e toca naquela ferida, isso aí é muito doloroso. Como é para mim, eu sei que é para os irmãos, é em relação à espera de um filho, é em relação a qualquer outra situação da vida. Mas esse processo de dor, ele também é extremamente saudável e é através disso que Deus trabalha nas nossas vidas. Porque o processo de dor, ele é o processo que ele é necessário para a cicatrização e também para a cura. E a gente tem compartilhado, né, algumas experiências pessoais, dentro do casamento, com a expectativa, mas a certeza também do agir de Deus em cada processo, em cada passo que nós temos vivido. E aí, diante de toda essa realidade, sem data de fim para a nossa espera, porque a gente não tem um prazo, não existe uma previsibilidade, eu não sei quando que esses filhos vão chegar, a gente tem se disponibilizado para testemunhar através dessa experiência. É doloroso? É. A gente chora? Chora. Mas a gente tem tido a oportunidade de compartilhar com outros casais que, às vezes, não compartilham nem com sua própria família, não compartilham com amigos, mas eles se identificam com a gente pela conexão, pela mesma história, e a gente tem a oportunidade de abençoá-los. Foi pensando nisso que eu criei um perfil no Instagram voltado para isso, para ajudar outras mulheres. E o impacto disso, assim, foi surreal. Eu não imaginava que ia ter a visibilidade que tem, o alcance que hoje esse perfil tem. E, assim, foi um presente que o Senhor me deu. Ao tempo que eu ajudo essas mulheres, sou rede de apoio para elas, elas também são rede de apoio na minha vida. E aí a gente tem acesso a muitas histórias, histórias até mais desafiadoras que a nossa. A gente pensa que a nossa é grande, é difícil, mas tem outras histórias muito mais complicadas. Mas Deus tem dado a oportunidade de, durante a nossa espera, a gente também abençoar essas famílias e esses casais, né? Exatamente, né? E para o homem, será que a dor ela é menor?
Eu sei que muitas pessoas elas se questionam nesse sentido, né? O homem sofre menos do que a mulher durante o processo de espera, né? Porque a mulher ela foi projetada para dar à luz, para ter filho, a maternidade ela é forte, mas o homem sofre também. A gente tem a expectativa de levar os filhos para a escola, de participar de uma festa do Dia dos Pais, a gente tem a expectativa e a gente sempre tem esse processo de comparação que é saudável, no sentido de você observar e de você também projetar e colocar diante de Deus, de querer também ter filhos, né? Nós temos uma característica muito particular, que muitos irmãos aqui da igreja sabem, né? Que nós gostamos muito de abrir as portas do nosso lar. E nós recebemos muito nossos sobrinhos, nós recebemos os filhos dos nossos amigos, a nossa casa só vive cheia praticamente, e isso é muito interessante. E nós nos vemos também na situação de enxergar e de projetar a felicidade que será, não que nós não sejamos felizes, porque nós temos encontrado felicidade em Deus e aprendido no casamento durante o processo de espera, mas também de até brincar. Daqui a pouco vai ser a nossa casa cheia, daqui a pouco vão ser nossos filhos brincando, correndo, compartilhando momentos de alegria com outras pessoas, e isso daí tem sido também cicatrizador. Deus tem trabalhado nas nossas vidas, nos unido principalmente, e trazido algumas experiências muito positivas para o casamento, porque é na dor que a gente aprende. Até eu brinco, né, com o meu sobrinho, eu sempre digo o seguinte, né, Tito, a vida é dura para quem é mole, Tito. O detalhe é que o meu sobrinho tem 6 meses de idade, não sei se ele compreende ainda, né? Talvez, daqui a algum tempo, se não compreender, se fortalecido, pode até trazer alguns traumas, né? Mas é nesse sentido, não existe. Jesus Cristo falou que no mundo nós teremos aflições e que nós temos que ter bom ânimo. O homem, pessoal, assim, a gente tem muitas vezes dificuldade, mas o homem ele é o sacerdote do lar. A palavra fala que lá em Gênesis, né, Deus quando criou um homem, ele colocou Adão no centro do Éden para que ele pudesse cultivar e guardar. Quando ele fala isso, ele é um mandamento, porque a gente precisa fazer tudo que está ao nosso redor frutificar. Como a Adriana até falou na EBD hoje, né, a gente precisa regar, a gente precisa adubar, a gente precisa tornar aquele ambiente saudável. E a gente precisa tornar dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, de todos os ambientes que nós estamos. E nós precisamos também trazer segurança. Quando a minha esposa está frágil, eu preciso estar forte, e isso também é mandato. Quando Deus ele fala, né, para a gente trazer, para a gente guardar, é dar segurança. Não é segurança só financeira, não. É segurança emocional e, principalmente, segurança espiritual, porque isso é a base de tudo. Lá eu estava lembrando aqui, que a gente estava até discutindo, né, uma passagem bíblica muito interessante que eu gosto, que é a passagem que se encontra lá em Gênesis 25, que fala que Isaac, ele orou incessantemente por Rebeca, para que Rebeca ela pudesse engravidar. E Rebeca, de fato, engravidou. Detalhe é que Isaac orou 20 anos, né? Eu espero orar bem menos que isso, né? Mas continuo orando e intercedendo pela minha casa. E é bem interessante, porque o time, né, o tempo disso, ele é um tempo diferente. A mulher, ela tem isso. Lá, desde quando a gente casou, eu já estava pensando nos filhos. Eu demorei um pouquinho mais, um pouco mais lento, tive que pensar um pouco na vida profissional, em outros objetivos, mas Deus colocou no meu coração também, para saber que não era um desejo dela, é um desejo nosso, é um desejo do casamento, e isso eu tenho certeza. Nós não temos dúvidas que nós seremos pais, nós não temos dúvidas que Deus está agindo em nossas vidas, e isso tem sido transformador, tem sido libertador, e a gente tem tido felicidade, mesmo em meio às circunstâncias, né? A gente, assim, sofre pelas outras pessoas, pessoal, assim, é muito difícil. Hoje nós temos uma consciência disso. Laila já fez terapia, eu faço terapia, Laila faz terapia, na verdade, tem a sua rede de apoio. Eu utilizei alguns artifícios, já fiz terapia, gosto de atividade física, estou sempre estudando e procurando entender de Deus, mas nós precisamos expor isso. Colocar uma ferida por debaixo do pano é muito traumático, é muito difícil, e seja por um processo de espera por filho, ou qualquer espera que vocês estejam passando, é necessário, de fato, a gente colocar diante de Deus e a gente entender que o processo de espera, ele é terapêutico. Eu gosto de falar o seguinte, né? A gente luta contra o tempo no sentido do cronos, né? Do cronológico. Mas a gente esquece que nesse intervalo tem o tempo kairos, que é o tempo oportuno e o tempo de Deus. A oportunidade, ela nasce para todos. A palavra fala que o sol, ele nasce para os justos e para os injustos. E Deus, ele tem uma promessa para a minha vida, para o nosso casamento, para a vida de Laila, para todos nós, e a gente precisa ter fé. E isso não é só uma declaração vazia da boca para fora. A gente viver
e a gente caminhar com expectativa. E aí Robson falou do Isaac, uma passagem bíblica. Eu me lembro muito da história de Ana, lá em 1 Samuel. Ana orou muito por um filho, mas Ana foi incompreendida por seu esposo Eucana. Quando ele perguntou, não sou melhor do que 10 filhos? Ana também foi incompreendida pelo sacerdote, quando ela ali estava chorando, quando ela ali estava clamando. O sacerdote achou até que ela estivesse embriagada. E muitas das vezes acontece isso também na vida de uma tentante. Isso é uma nomenclatura que é comumente conhecida. Eu nem gosto muito dela, mas é uma nomenclatura conhecida, né? Isso acontece na vida de uma tentante. Às vezes é incompreendido mesmo. E existiu essa fase da nossa vida, no nosso casamento também. O que era meu sonho não é que não era o sonho dele, é que tinha um tempo para isso. E a gente tem aprendido com a espera a entender sobre o tempo. E aí, quando eu falei para os irmãos que o meu luto foi imediato, ele foi imediato. Eu sofri bastante quando a gente ficou sem o embrião, por conta de toda a expectativa. Mas o meu luto ele foi silencioso. Eu tenho aprendido, lá a gente aprende, né, em Eclesiastes 3, que existe tempo para todas as coisas. A Bíblia fala que existe tempo de falar e o tempo de calar. Mas eu me atrevo a dizer que para uma tentante também existe um tempo de escutar. Eu acho que é muita sugestão, é muita dica. Talvez você tenha a melhor das intenções. E a gente até entende. Mas existe um tempo certo para você falar e o tempo certo para a gente ouvir. É muito doloroso. Então, a gente conta também com a igreja como rede de apoio. E eu falo isso não sobre a nossa perspectiva, porque a gente já está terapeutizado, né? A gente já passou por isso por muito tempo, a gente já está em comunhão com Deus. Mas tem vários casais que, às vezes, se afastam da igreja do Senhor. Se afastam do Senhor da igreja. Deixam de vir para a igreja por conta dessa cobrança, dessa fala. E é mais um alerta, né? Com carinho que eu faço para os irmãos, não sobre a nossa perspectiva, mas na perspectiva de outros casais. A gente ouve muito isso. Então, é muito, muito doloroso passar por esse tempo, um tempo de esperança, um tempo de muita fé. E aí eu falei de Ana. Ana chorava muito. A Bíblia fala que Ana chorava muito. Ela clamava ao Senhor por um filho, mas Ana não deixava de adorar o Senhor. Ano após ano, Ana subia ao monte para adorar o Senhor. Então, mesmo ela lidando com a espera, mesmo na incompreensão de sua casa, na incompreensão com o sacerdote, ela não deixou de adorar o Senhor. E é isso que a gente tem feito como casal. A gente não é melhor do que ninguém, mas a gente assumiu esse compromisso. A espera pela chegada dos filhos não vai nos afastar do Senhor. É o nosso compromisso. Exatamente, pessoal. E caminhando aqui já para o fim... Deus recentemente tem tocado muito no meu coração. A gente tem orado muito, a gente tem colocado diante dele não só apenas essa situação, né, da paternidade, que nós temos plena convicção que nós seremos pais, mas o processo. E uma passagem que eu deixo para os irmãos, não vou aqui fazer estudo sistemático disso, que tocou muito forte, é uma passagem que se encontra em Ezequiel 37, que é na verdade, uma passagem bem complexa, né? Às vezes pouco compreendida pelas pessoas, que é o Vale dos Ossos Secos. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre essa passagem, mas ela é bem interessante, porque ali o profeta, teve uma visão de Deus e o Espírito levou ele para um ambiente que era um cemitério ao ar livre. Vários ossos que estavam ali espalhados, alguns dizem, estudiosos, que provavelmente foi de pessoas e soldados de guerra, né? Que Israel tinha sido cativo, destruído, e o povo estava cativo lá na Babilônia, e era um ambiente que Deus pediu para o profeta, para ele caminhar no meio dos ossos, nessa visão. Caminhe pelo meio dos ossos, vejam, os ossos estão muito secos. Só que Deus disse, profetize para esses ossos. Quando ele falou para profetizar por esses ossos, os ossos, aos poucos, foram ganhando vida. Ele disse que, nessa passagem é bem clara, que os tendões eles foram se formando, depois a carne, os órgãos, por último a pele, depois que veio ali o sopro da vida, quando Deus mandou para que o profeta desse novamente, né, esse comando. O profeta foi obediente, mas o profeta no final também disse, profetize para o povo de Israel. Por quê eu estou trazendo isso?
Esse ambiente, esse momento, era um momento muito complexo e muito desgastante, porque o povo estava destruído e não tinha perspectiva de crescimento, não tinha perspectiva de mudança, não tinha perspectiva de realmente de ganhar de volta a sua terra, a sua dignidade, mas Deus estava mostrando para o profeta, através daquela visão, que ele ia receber. A promessa de Deus, ela é certa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando o profeta ele mandou aquilo, ele disse que aquilo seria concretizado. E eu creio nisso, né? Nós oramos sobre isso, nós colocamos diante de Deus sobre isso, e tem um ponto que é muito marcante, nós estávamos conversando. Testemunhar sobre um milagre que já foi concretizado não é tão fácil, mas é mais confortável. Testemunhar sobre um milagre que a gente não recebeu ainda é desafiador, mas é a certeza e convicção do que eu tenho um Deus, que Ele olha por mim, que Ele vai trazer um milagre. Ele pode ser um milagre extraordinário, pode ser um milagre grande. Mas nós temos entendido que nós já recebemos o nosso milagre, porque a cada dia, cada processo, esse milagre, ele tem se concretizado. Hoje, a gente está... Perdoa a emoção. É porque... É marcante, mas eu disse para Laila antes de subir. Eu disse, hoje estamos testemunhando pelo que já vivemos. Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, vamos voltar aqui para testemunhar novamente e consagrar a Deus os filhos que nós vamos receber, porque nós cremos nisso. Acho que tá bom. Muito obrigado, irmãos. Então, peço que continue orando por nós, peço que continue orando por outros irmãos, por pessoas das suas casas, pessoas que vocês sabem que sofrem com isso, na certeza que o milagre ele vai chegar, e Deus tem um tempo certo para tudo, e Deus é bom, e Ele nos ama, e que é o melhor.